Olá, pessoal. Na aula de hoje, a gente vai introduzir o conceito de integração. Iniciamos com uma definição, a primitiva de uma função. Então, uma função f maiúsculo é uma primitiva de uma função f minúsculo se a derivada desta resultar nessa, certo? Para qualquer x no domínio da f minúsculo. O conjunto de todas as primitivas de f é a integral indefinida dela em relação a x. E a gente denota da seguinte maneira. Esse aqui é o símbolo da integral, o símbolo de integração. O f, que é a função a qual será aplicado esse símbolo, é determinado integrando de uma integral. E esse dx, que aparece aqui na frente, ele indica a variável de integração. É muito importante a gente destacar qual é a variável de integração, pois vocês verão futuramente funções que apresentam mais que uma variável e a gente faz integrais separadamente para cada variável da função. Mas nesse primeiro momento vai ser bem tranquilo esse conceito. Primitiva de uma função. Bom, de acordo com o corolário 2 do teorema do valor médio, que é esse aqui, que a gente viu no assunto sobre derivadas, funções com a mesma função derivada em um intervalo diferem por uma constante. Então, se a derivada da função f for igual à derivada da função g em todo ponto de um intervalo i, então existe uma constante c, tal que uma função difere da outra apenas por essa constante c. E aqui tem alguns exemplos de x ao quadrado mais c. Aí tem aqui para x igual a 2, para x igual a 1, para x igual a 0, menos 1 e menos 2. Então, a gente viu na aula sobre derivadas que essas funções, todas elas, x ao quadrado mais c para diversos valores de c, elas possuem a mesma derivada, né, em todo o domínio. Então, o corolário 2 vai ser usado aqui, onde a gente trabalha com a primitiva. Então, a integral da minha função f de x em relação a x vai resultar em uma função f maiúsculo mais uma constante, que é chamada de constante de integração. Nas integrais indefinidas, sempre vai aparecer essa constante de integração. O que significa isso? Na prática se eu derivar uma função f, eu retorno para a função integrando, né, a primitiva. Essa aqui é a primitiva da função f minúsculo. Logo, qualquer função f dessa mais uma constante qualquer, na hora que eu derivo isso, eu retorno aqui para f. Lembrando que a derivada de uma constante é zero. Aqui tem um exemplo que eu acredito que vai facilitar um pouquinho. Encontrando uma integral indefinida. Então, aqui está afirmando para mim que a integral de e elevado a 2x em relação a x é meio e elevado a 2x mais uma constante. Como que eu faço para verificar isso? Eu posso pegar essa função que foi o resultado ali da integral e derivá-la. Bom, seguindo o que a gente viu sobre derivadas, como eu tenho uma adição, eu derivo separadamente as duas parcelas. Na primeira parcela, eu tenho uma constante vezes uma função. Então, eu conservo a constante e derivo o e elevado a 2x. A derivada de e elevado a u é o próprio e elevado a u vezes a derivada de u. Então, o resultado da derivada de e elevado a 2x é o próprio e elevado a 2x vezes a derivada de 2x, que é 2. Mais aqui na frente, a derivada do c é zero. E esse 2 eu posso eliminar com esse 2, né? Usando a operação divisão aí. Então, 2 dividido por 2 dá 1. Logo, o resultado fica
o e elevado a 2x. Por isso, a integral do e elevado a 2x é essa expressão aqui. Meio e elevado a 2x mais c. Seguindo a mesma ideia na letra B, a gente tem o seguinte. A integral de x ao cubo em relação a x é x² sobre 4 mais uma constante. Para verificar, eu vou pegar o x² sobre 4 mais essa constante e vou derivar. A derivada do... Aqui eu tenho o 1, não é? Então, esse 1/4 eu vou conservar, vezes. A derivada do x², se a gente lembrar de derivada de função polinomial, no caso seria desce o 4 multiplicando e diminui 1 no expoente do x. Então, fica x elevado a 3. Mais a derivada de c, uma constante, é 0. Então, aqui eu posso simplificar o 4 com o 4. O resultado dessa derivada foi x ao cubo. Por isso, a integral do x ao cubo é x² sobre 4. Então, o que a gente está vendo aqui é que o processo de integração, o processo de obter uma primitiva, é o processo de antiderivação. Então, a integral também é chamada de antiderivada de uma função, que é uma operação inversa da derivada. Aqui é uma tabela de fórmulas. Eu vou passar rapidamente em algumas, mas o ideal é que vocês tenham essas fórmulas sempre em mãos, porque, no primeiro momento, é difícil memorizar muita coisa, mas com a prática, algumas vão ficar automáticas. No início aqui, a integral de um x elevado a n em relação a x, onde o n é um número racional diferente de menos 1, resulta em x elevado a n mais 1, dividido por n mais 1, mais a constante de integração. Então, veja que realmente o oposto da derivada. Porque quando eu faço a derivada de um x elevado a n, eu desço n multiplicando. Então, se eu tenho um x elevado a n e quero derivar, o que acontece é desce o n multiplicando e diminui 1 no expoente. Então, na integral, é o oposto da derivada. Logo, eu vou somar no expoente, ao invés de diminuir. E o termo que eu estou somando, o n mais 1, ao invés de multiplicar, ele vai dividir o meu x elevado a n mais 1. Essa primeira integral aqui, ela é a mais repetitiva, é a que mais vai aparecer, porque nas expressões polinomiais, o que a gente vai utilizar é essa aí, da potência do x. Outro, a integral de 1 dx é x, mais a constante de integração. A integral do seno vezes um número, na integral do seno de um número vezes x. Porque se fosse apenas a integral de seno de x, é menos cosseno de x. Mas aqui eu já estou pegando um caso um pouco mais avançado. Eu estou colocando um número k vezes o x. Então, a integral de seno de x em relação a x, desculpa, seno de kx em relação a x, é menos cosseno de kx dividido pelo k. Então, se tiver aqui um 3 vezes o x, seno de 3x, esse 3 vai aparecer aqui no denominador. De forma semelhante, a integral do cosseno de kx em relação a x é o seno de kx dividido por k, mais a constante. Detalhe, todos esses aparecem a constante de integração. Só uma dica aqui é que lembre de derivada. A derivada de seno é cosseno. Esse é o que a gente costuma memorizar. E a derivada de cosseno é menos seno. Aqui na integral é o oposto. A integral do seno é menos cosseno e a integral do cosseno é seno. Tem que tomar esse cuidado. Aqui também já uma tabelinha, né, seguindo os dados. A integral de secante ao quadrado de x em relação a x é tangente de x mais c. A do cossecante ao quadrado já é menos cotangente de x mais c. A integral de secante de x tangente de x é secante de x. A integral de cossecante de x cotangente de x é menos cossecante de x.
Assim, a maioria, né, acho que vai ser bem tranquilo. Na hora que aparece para utilizar, é só consultar a fórmula. Aqui, a integral de e elevado a kx em relação a x vai ser 1 sobre k vezes o e elevado a kx. Então, é o que tem aqui, por exemplo. Aqui eu tenho a integral de e elevado a 2x, apareceu o 1 sobre 2, o 1 sobre k, vezes o próprio e elevado a 2x, que é o que está aqui, o próprio e elevado a kx, mais a constante de integração. Essa do expoente, do x elevado a n, ele não funciona para o n igual a menos 1. Então, no caso de ter o 1 sobre x, que é o x elevado a menos 1, em relação a x, a integral dele é ln de x, desculpa, mais c. E isso é válido no intervalo onde o x é positivo. Esses três aqui são as trigonométricas, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com elas, mas na hora de utilizar, também, se tiver a fórmula em mãos, fica bem fácil. A integral de raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado em relação a x é arcosseno de x mais c. Se for a integral de 1 sobre 1 mais x ao quadrado em relação a x, isso resulta em arco tangente de x mais c. E a última aqui dessas trigonométricas se for a integral de 1 sobre x raiz quadrada de x ao quadrado menos 1 em relação a x, resulta em arco secante de x mais c. Isso é válido, nesse caso, a última aqui, para x maior que 1. E a última aqui da lista é a integral de um número a, positivo e diferente de 1, elevado a x. Vai resultar 1 sobre o ln desse a vezes o próprio a elevado a x. Agora, a partir da tabela, a gente vai ver alguns exemplos. Na letra A, a integral de x elevado a 5 em relação a x. Então, aqui eu vou buscar a primeira fórmula, que é a do x elevado a n, naquele caso ali o n é 5. Logo, vai ficar x elevado a 5 mais 1 sobre 5 mais 1, mais a constante de integração. Então, fica x elevado a 6 sobre 6, mais c. E aqui é a integral indefinida, né, dessa expressão, do x à quinta. Na letra B, o 1 sobre x ao quadrado, veja que ele é diferente dessas expressões que estão aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar transformar esse x numa potência. Então, lembrando que ele está no denominador, que é a raiz quadrada, mas está no denominador. Então, o que eu vou fazer aqui é reescrever. Mantendo a integral, não vou calcular a integral agora, eu vou apenas reescrever o meu integrando. Para eu passar esse x para o numerador, ele fica com expoente positivo. E a raiz quadrada de x, lembra que tem o 1 na potência e o 2 no índice. Então, o x é elevado a meio. Logo, para ele ir para o numerador, ele fica x elevado a menos meio dx. Ah, mas essa regrinha aqui vale para o x elevado a menos meio? Sim. Ela só não vale para o n igual a menos 1. Então, ela só não vale, essa expressão aqui, para o 1 sobre x, que tem a fórmula específica dele. Então, prosseguindo, agora eu posso calcular a integral. Então, a integral de x elevado a menos meio fica x elevado a menos meio mais 1 sobre menos meio mais 1. Menos meio mais 1 dá meio. Então, eu vou ter x elevado a meio sobre... Opa, faltou aqui um mais c, né? Eu já estou integrando aqui. Então, vai ficar x elevado a meio sobre meio. Divisão de fração conserva o numerador vezes o inverso do denominador. Então, eu vou ter aqui 2 raiz de x mais c. Por que raiz de x? O x elevado a meio, positivo no caso. Eu estou fazendo e apagando para ir liberando espaço para poder completar o restante. Na letra C, a gente tem o seno
de 2x. Então, só seguir a formulazinha do seno de kx. Tá aqui, ó, a integral do seno de kx, naquele caso ali o k vale 2, é menos cosseno de kx sobre k, mais c. Então, aqui vai ficar menos cosseno de 2x sobre 2, mais c. E é só isso. Na letra D, nós temos agora uma potência do E. O E elevado a U, que está aqui embaixo. Nesse caso, o E elevado a um kx. Então, o que eu vou fazer é 1 sobre k vezes o próprio E elevado a kx. Nesse caso aqui, o k é o menos 3. Então, o resultado dessa integral é 1 sobre menos 3 vezes o próprio E elevado a menos 3x mais c. Então, esse menos eu posso colocá-lo aqui no numerador. E está aqui a integral. Na letra D, na letra E agora, eu tenho uma expressão que envolve uma soma. Apesar de que eu vou mostrar as propriedades ali na frente, né, nos próximos slides, mas é bem tranquilo. O que a gente faz quando tem uma integral de uma soma é fazer a soma das integrais. Então, vou integrar separadamente as duas parcelas. Na primeira parte aqui, o 2 elevado a x, eu tenho a fórmula do a elevado a x. Então, no lugar do a aqui, eu tenho um 2. Logo, vai ficar 1 sobre ln de 2 vezes o próprio 2 elevado a x, né, que está aqui 1 sobre ln de a, vezes o a elevado a x. Agora, mais, eu vou fazer a integral da segunda parte, do segundo termo. A integral do 3x, eu vou usar aqui a potência. Então, o 3, na verdade, é uma constante. Eu vou apenas conservar. E a integral do x, o x está elevado a 1. Então, vai ficar x elevado a 2 sobre 2. Então, fica aqui 3 vezes x elevado a 2 sobre 2. Mais a constante de integração. Ah, mas eu tenho duas parcelas, eu preciso de duas constantes? Não. Porque mesmo se fosse uma constante mais a outra constante, a soma de duas constantes é uma constante, certo? Então, se quiser apenas reescrever para ficar, sei lá, mais bonitinho, poderia ser isso aqui, ó, 2x sobre ln de 2 mais 3 sobre 2, x ao quadrado, mais a constante de integração. E a última aqui, a letra F, nós temos agora o cosseno de x sobre 2. Então, esse cosseno de x sobre 2, ele é o cosseno de kx, onde o k, nesse caso, é meio, porque o x sobre 2 pode ser escrito como meio vezes x. Então, nesse caso aqui, o meu k é o meio. Logo, a integral de cosseno de x sobre 2 vai ser o seno de x sobre 2 sobre o k, que é o meio, mais a constante de integração. Então, eu tenho aqui a divisão de frações, conservo o numerador e multiplica pelo inverso do denominador. O inverso de meio é 2, então fica 2 seno de x sobre 2 mais a constante de integração. Aqui são as propriedades da integral indefinida. Então, as propriedades elas são bem tranquilas de trabalhar. A primeira, se eu tiver uma constante vezes uma função de x e eu quero integrar isso em relação a x, eu posso tirar a constante da integral. Ou seja, eu conservo a constante e integro o f de x, que foi o que eu usei aqui nessa parte do 3x. Eu conservei o 3 e integrei apenas o x, que ficou x ao quadrado sobre 2. Na número 2, a segunda propriedade, fala sobre a integral da função oposta, que, na verdade, é como se fosse essa mesma primeira propriedade, com o k sendo menos 1. Então, se eu tiver um menos aqui na função,
a integral de menos x ao quadrado, por exemplo, eu posso apenas conservar o menos e fazer a integral da função. E a terceira propriedade, que fala de soma e diferença. Então, se eu quero integrar uma soma ou diferença de funções, eu integro separadamente cada parcela e mantenho a soma ou diferença, que foi também o que eu fiz aqui na letra E. Esse mais ali no 2 elevado a x mais 3x, então eu fiz a integral do 2 elevado a x, conservei o mais, conservei o 3 e fiz a integral do x. Agora sim, esse exemplo 3, ele fala sobre a verificação de um integral. Então, veja que aqui, por enquanto, eu não estou mostrando como fazer a integral de um produto, porque eu não tenho nas propriedades a integral de um produto. Não tem nenhuma formulazinha pronta aqui até então para integrar o produto de duas funções. Mas tem como eu saber se uma integral já calculada é verdadeira. Então, eu quero saber qual dos resultados está correto, se é a letra A ou a letra B. Mas vamos aqui. Como que eu faço para verificar se a integral está certa? Eu pego o resultado aqui e derivo. Se a minha derivada aqui da minha integral, né, do meu resultado já pronto da integral, se a derivada disso resultar o meu integrando, significa que a integral está certa, né? Se não resultar, então está errada. Logo, eu vou derivar o meu segundo membro ali. Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho aqui um produto logo de cara, o x vezes seno de x. Então, a derivada de um produto, como que a gente faz? Primeiro, eu derivo o x e conservo o seno de x. A derivada de x é 1, então fica apenas o seno. Mas, agora eu faço o contrário. Conservo o x e derivo o seno de x. Aqui na frente agora, prosseguindo, mais a derivada do cosseno é menos seno, então menos seno de x, e a derivada do c é zero. Então, o que eu tenho aqui? Esse seno positivo eu posso cancelar com seno negativo, e o zero, né, não precisa. Então, me resultou o que essa derivada? X cosseno de x. E está certo, né? Deu certinho. Derivei o segundo membro, obtive x cosseno de x. Aqui na letra B, é o que inicialmente poderia parecer fácil. A integral de x cosseno é x seno. Bom, vamos ver se vai ser verdadeiro. Eu quero, então, derivar o x seno de x mais c e ver se o resultado vai ser o x cosseno de x. Então, derivando x seno de x mais c. Eu tenho um produto de duas funções, o x e o seno de x. Então, vou usar a regrinha do produto. E depois eu tenho uma soma, né? Então, vou no final acrescentar o mais e fazer a derivada do c. Mas, por enquanto, vamos fazer a derivada desse produto. Usando a regrinha do produto, eu vou primeiro derivar o x, que vai ser 1, e vou conservar o seno de x, mais, agora eu vou conservar o x e vou derivar o seno. A derivada de seno de x é cosseno. E mais aqui no final, a derivada do c é zero, então isso aqui não precisa. Logo, o resultado da derivada dessa expressão é seno de x mais x cosseno de x, que é diferente do que está aqui dentro. Então, essa aqui é falsa, né? Essa igualdade aí é falsa, desculpa. Então, a verdadeira é a letra A. Aqui está certa é a letra A. A letra B está errada. Exemplo 4, para a gente utilizar agora as propriedades. Então, vamos integrar termo a termo uma função polinomial. Como que a gente vai fazer? Vou só copiar isso aqui.
eu vou separar isso em integrais. Então, assim, nesse primeiro momento eu vou fazer passo a passo, mas na forma mais prática a gente vai direto, né? Então, a ideia aqui inicial, eu vou separar os termos. Então, vou ter a integral do x ao quadrado mais a integral do menos 2x e mais a integral do 5. Por enquanto, eu ainda não vou integrar, só vou reescrever. Então, eu vou ter aqui esse menos 2, que é uma constante, ele pode sair da integral. E o 5, que é uma constante, também pode sair da integral. Agora eu vou integrar. A integral de x ao quadrado, eu vou somar 1 no expoente, vai ficar 3. E esse 3 vai aparecer no denominador. Então, fica x ao cubo sobre 3. Menos 2, conservo. A integral de x. O x está elevado a 1. Então, a integral do x elevado a 1 é x elevado a 2 sobre 2. Então, vezes aqui, x elevado a 2 sobre 2. E, por último, mais 5 vezes a integral de dx, que é a integral de 1, é x, mais a constante de integração. Então, posso só cortar esse 2 com 2 e está aí o resultado dessa integral. X ao cubo sobre 3 menos x ao quadrado mais 5x mais a constante de integração. Bom, e agora alguns exercícios para que vocês treinem toda essa parte que a gente viu nessa aula. Então, tem aqui alguns 1, 2, 3, 4 exercícios. Tentem fazê-los. Vou disponibilizar os slides para vocês. E é isso, pessoal. Bons estudos e até a próxima aula.